Olá, tudo bem? Eu sou o engenheiro Ricardo e seja muito bem-vindo ao canal Inspeção Elétrica. Hoje nós vamos aprender um pouco mais sobre aterramento estrutural com base na NBR 5419. Quero agradecer primeiramente e imensamente você, meu amigo e minha amiga, que curte e compartilha o nosso canal e gosta do nosso conteúdo, que é totalmente gratuito e voltado especialmente aos novos empreendedores do setor elétrico, aos recém-formados, aos que estão se formando e quem quer empreender na elétrica. Sem mais delongas, deixa eu me apresentar para a gente começar o curso e deixar de enrolação. Eu sou o engenheiro Ricardo Gonçalves, sou graduado em Engenharia Elétrica, possuo algumas especializações e pós-graduações em Engenharia de Segurança do Trabalho, Gestão de Projetos, sou perito judicial e especialista em SPDA e NR10. Eu já fui por muitos anos do trecho, ou seja, já amassei muito barro. Eu trabalhei já em refinarias petroquímicas, depois eu fui para o ramo hospitalar e farmacêutico e por último toquei obras públicas e privadas. Hoje, atualmente, eu tenho uma empresa chamada RGS, no Vale do Paraíba, interior de São Paulo, na qual a gente trabalha com inspeções elétricas, laudos técnicos, manutenção, instalação e treinamentos. Bom, gente, por que eu escolhi esse tema, aterramento estrutural? Eu vou dar o pulo do gato, gente. Esse tema, ele vai de encontro muito com o que a gente encontra no mercado. Vou dar só uma pitadinha, um exemplo. Eu já vi casos de condomínios, eles terem orçamentos totalmente mirabolantes. O profissional, dito profissional, ele vai fazer uma inspeção e ele, por falta de conhecimento ou até desonestidade, ele informa para o síndico, informa para o proprietário que aquela edificação não tem para-raio porque não tem o sistema de descidas convencional do jeito que ele acha, que tem que ser através de cabo ou fita de alumínio. Ele desconhece o sistema de aterramento estrutural. Então, com base nisso, eu tive a ideia de dar um mini curso, uma aula, exemplo de como a gente fazer um aterramento estrutural, certo? Então vamos lá. Por que usar? Esse método é a maneira mais fácil e econômica de realizar um subsistema de aterramento, pois dependendo do tipo de instalação, sua execução também se torna mais rápida. Podemos utilizar esse sistema em todos os componentes naturais de captação descarga. Por exemplo, tanques e reservatórios metálicos, galpões metálicos, torres de transmissão, pipe racks, cable racks, telhas metálicas. Vou dar um exemplo aqui, galera. Tá vendo isso daqui, ó? Isso daqui se chama cable rack ou pipe rack. Da tradução, vou falar aqui para vocês. Cable rack, rack de cabos, e pipe rack, rack de tubos. Ou seja, é uma estrutura metálica que serve como acomodação para bancos de leitos, eletrocalhas, tubulações. Geralmente a gente encontra muito em refinarias e em grandes indústrias. O que eu quero dizer com isso? Praticamente você tem um sistema de aterramento estrutural totalmente pronto. Só tem que interligar com a malha geral de aterramento. E tem muito profissional que quando olha um bicho desse tamanho, ele fica pensando que tem que começar a criar método eletrogeométrico, Franklin, método de Faraday e nada disso. Já tem um método totalmente pronto. Você vai equipotencializar todas as massas metálicas, seja um bandejamento, seja tubulações, quadros, suportes, tudo isso fica equipotencializado e no final fica aterrado, interligado na malha geral. Então já está pronto, pessoal. Então, continuando, o método de captação natural. As seguintes partes de uma estrutura podem ser consideradas como captores naturais e partes de um SPDA. Letra A. Chapas metálicas cobrindo a estrutura a ser protegida, desde que a continuidade elétrica entre as diversas partes sejam feitas de formas duradouras. Exemplo, soldas, costura, aparafusada ou conectada.
Como assim? É muito comum você utilizar uma telha metálica como elemento natural de captação. Ou seja, como a telha vai ficar lá, você não vai ficar removendo ela de local, você pode utilizar ela. Agora, se você tiver um teto removível, já não pode se utilizar, porque no momento que você remove, você já não tem a captação natural. E detalhe, pessoal, a espessura da chapa metálica ela não pode ser menor que o valor telinha fornecido na tabela 3 da norma, o item 3 da 5419, a parte 3. Se não for importante que previna a perfuração da chapa, ou se não for importante considerar a ignição de qualquer material inflamável abaixo da cobertura. Ou seja, se essa espessura ela for menor que a tabela, não tem como você instalar. Para isso a gente vai lá na tabela 3 da norma e verifica. Depois a gente vai dar uma olhada com calma nessa tabela, um pouco mais para frente. Mas primeiro a gente precisa saber quais são os elementos naturais de captação. Nota, quando existe a possibilidade de aparecer um ponto quente em uma telha metálica provocado por uma descarga atmosférica direta, recomenda-se verificar se o aumento da temperatura na parte inferior da telha não constitui risco. Pontos quentes ou problemas de ignição podem ser desconsiderados quando as telhas metálicas ficam dentro de uma zona de risco. Ou seja, se houver uma descarga direta nessa telha metálica, você tem que verificar se não teve um aquecimento abaixo, porque pode ocorrer de um sinistro. Se você armazena um produto perigoso e tem um aquecimento, pode gerar um grande risco. Então você tem que se prevenir. Continuando, componentes metálicos da construção da cobertura, sejam treliças, ganchos de ancoragem, armaduras de aço da estrutura, etc. Se eles estiverem abaixo da cobertura não metálica, desde que possa ser excluída do volume de proteção. Como assim? Vou dar um exemplo prático. Quando a gente faz SPDA para grandes redes de supermercado, vou dar um exemplo do supermercado, porque tem uma grande área quadrada, uma metragem muito grande. Então, o que essas redes fazem? Essas redes de supermercado, elas fazem a instalação do aterramento estrutural. Imagina você gastar muita grana para desenvolver uma gaiola de Faraday com fita de alumínio, com cabo de cobre, como bem antigamente era a norma. Então, o que geralmente se faz na fase de projeto de um supermercado? Como um projeto desse tem que ser executado de uma forma rápida, porque tem a demanda de prazo, geralmente as projetistas fazem todo o aterramento diretamente nos pré-moldados ou estruturas metálicas. Normalmente as novas construções de supermercados são utilizadas estruturas metálicas ou pré-moldados. Então, diretamente esse aterramento da cobertura é interligado tanto na parte das treliças, nas armaduras, diretamente nos pilares. Essa é uma das formas mais econômicas que eles estão fazendo. Agora na letra C, as partes metálicas como ornamentações, grades, tubulações, coberturas de parapeito, ela também deve ser aterrada, ou seja, tudo que for massa metálica tem que ser equipotencializado e aterrado, certo? Agora, quando você retira, você desconfigura totalmente a característica da estrutura. Então a norma ela te proíbe, ela não libera você para fazer esse tipo de aterramento estrutural caso haja uma remoção desse equipamento. Pessoal, falar um pouco sobre tanques, tubulações metálicas e vasos de pressão. Essa letra D e E. Imagina a seguinte situação: você está fazendo a inspeção de um SPDA de uma grande fábrica e encontra no meio do caminho um tanque, apenas com um pequeno aterramento. E aí o seu cliente chega e pergunta: esse tanque, ele está aterrado? Ele aguenta a descarga de um raio? Ele não vai sofrer nenhum dano? Não vai trincar? Não vai explodir? O que você vai falar para o seu cliente? Bom, vamos ver o que essas duas letrinhas estão dizendo.
Letra D. Tubulações metálicas e tanques na cobertura, desde que eles sejam construídos de material com espessura e seções transversais de acordo com a tabela 6. Aí você já consegue verificar pela espessura e a seção transversal de acordo com a tabela 6. Você vai bater com o tanque. E as tubulações metálicas e os tanques contendo misturas explosivas ou prontamente combustíveis, desde que sejam construídas de material com espessura não inferior aos valores apropriados de T, fornecidos na tabela 3, e que a elevação de temperatura da superfície interna no ponto de impacto não constitua alto grau de risco. O pulo do gato aqui, pessoal, está no seguinte: para você poder provar para o seu cliente que esse tanque ele consegue absorver uma descarga de um raio sem ter danos, você vai ter que comparar com os dados de projeto desse tanque. Você vai solicitar a ele o projeto de construção e montagem desse tanque e bater com os dados das tabelas 3 e 6, verificar as espessuras, verificar o material construtivo desse tanque, e assim você consegue provar para ele que o tanque ele consegue absorver uma descarga. Bom, gente, só para finalizar essa parte de tubulações metálicas e tanques, é importante ressaltar, caso você não tenha certeza, como também não tenha os projetos de construção e montagem desse tanque, você pode e deve fazer uma instalação isolada. Pode fazer um método de gaiola de Faraday ou então eletrogeométrico, também muito utilizado. Vamos falar um pouquinho dessa tabela 3, que fala sobre espessura mínima de chapas metálicas ou tubulações metálicas em sistemas de captação. Eu marquei aqui de amarelo o item alumínio, porque é muito comum nós utilizarmos a famosa telha tipo sanduíche, que ela é de alumínio e faz a proteção de galpões, de grandes áreas, certo? O pulo do gato aqui, pessoal, está no seguinte: como que você vai provar para o seu cliente que essa telha ela consegue ser um elemento natural de captação? Se você não tem um paquímetro, se você não tem um instrumento de precisão, você pode verificar diretamente na nota fiscal do cliente qual é a espessura dela, lógico, dependendo se tem essa informação técnica. Caso contrário, você procura saber com o cliente o certificado de qualidade dessa telha, que com certeza vai informar para você se essa telha ela pode ou não ser um elemento natural de captação. Já na tabela 6, pessoal, nessa tabela nós apresentamos todas as seções mínimas dos condutores, sejam de cobre, de alumínio, de aço inoxidável, onde a norma ela recomenda, certo? E uma dica importante: a gente nunca deve utilizar o alumínio como condutor de aterramento enterrado, porque o condutor de alumínio em contato com a terra ele se deteriora mais facilmente. Bom, gente, agora vamos falar um pouco do método rebar, o mais utilizado e conhecido na construção civil. Em 1993, a ABNT normatizou o uso das armaduras de aço do concreto armado no SPDA. Os diferenciais desse método são a grande dispersão da corrente de descarga, que minimiza o risco de centelhamentos perigosos, e a eliminação de interferências estéticas que os condutores de descidas convencionais causam nas fachadas das edificações. Ou seja, nós temos dois grandes diferenciais, um diferencial técnico e o outro estético. O diferencial técnico é que a corrente da descarga ela vai ter uma opção maior para você fazer o centelhamento dessa descarga. Ela vai percorrer com maior qualidade entre as ferragens, sem ter tanto dano e principalmente sem ter tensão de toque. Uma pessoa, se ela tocar numa descida normal, uma descida externa, tanto por cabo ou fita de alumínio, ela pode ter uma tensão de toque e vir a ter uma descarga no seu corpo. Agora, com o método estrutural,
A corrente de descarga ela vai direto para a ferragem da fundação, com muito mais segurança do que um método convencional. Já o método, o grande diferencial estético está no que é o sonho do arquiteto: eliminar qualquer tipo de interferência estética harmoniosa com descidas em cabos de cobre nu, fitas de alumínio, ou seja, fica muito mais bonito um prédio. E um pulo do gato aqui: se você vender a ideia para o seu cliente de fazer um método estrutural do SPDA, além de você falar que vai ficar mais estético, vai ficar muito mais barato. Pensa se você tivesse um prédio de 20 andares para fazer 4 descidas. Você ia gastar pelo menos 80 metros só de descidas, certo? Ou seja, se você estiver utilizando a ferragem da estrutura, é muito mais barato gastar com 80 metros de ferragem do que 80 metros de cabo nu ou fita de alumínio, certo? E outro ponto também que você pode abordar para o seu cliente é a beleza estética e também a velocidade de instalação do seu SPDA. Para que o sistema seja confiável, é imprescindível garantir a continuidade elétrica de pilares, vigas e lajes, como a amarração intencional dessas armaduras. Não é o procedimento padrão nas edificações de concreto armado. O método mais seguro é a introdução de barras específicas para essa finalidade. Olha aí, galera, as chamadas rebars. Na maioria dos casos também é o método mais econômico, como eu falei anteriormente, se comparado aos sistemas externos, desde que instalados a partir das fundações. Ou seja, quando você for começar a instalar, você tem que começar a partir da fundação. Não adianta começar a fazer o rebar na hora que o prédio estiver na metade do caminho. E outra dica bacana, um pulo do gato para quem for instalar o rebar no momento da execução da obra, é verificar qual foi a ferragem comprada, CA25, CA50, e diferenciar o vergalhão independente que você está instalando das demais ferragens. Como? Se a ferragem está utilizando aquele vergalhão corrugado, aquele vergalhão cheio de linhas, né? Você usa um vergalhão liso. E aí você consegue diferenciar e fazer com que a equipe de civil também diferencie o que é a ferragem do SPDA e a ferragem de civil. Agora, pessoal, vamos falar sobre as descidas e o aterramento em rebar. Subsistemas de aterramento pelos pilares deverão ser instaladas rebars em todos os pilares da edificação. A interligação das rebars com as ferragens adjacentes de vigas ou lajes é obrigatória e deverá ser amarrada com arame recosido ou clips. As demais barras estruturais verticais e horizontais deverão ser ligadas entre si, uma sim, outra não, alternadamente, conforme os detalhes 5, 6 e 7, ou seja, esse desenho aqui do lado. Subsistema de aterramento pelas fundações. Pelo menos um tubulão raso ou profundo para cada pilar deverá ter uma rebar amarrada às demais ferragens, desde o ponto mais profundo até os blocos dos pilares. Também deverá ser aterradas vigas baldrames horizontais, de modo a interligar todos os blocos, formando um anel. Resumindo, deverá ser aproveitada a ferragem das armaduras das fundações. Gente, é muito mais fácil você executar um aterramento estrutural quando você tem um galpão, quando você tem uma edificação que está em fase de obra, em fase de construção. Você consegue seguir a disciplina de civil de maneira exata, de maneira que você vai seguindo atrás e executando todo o rebar. Agora, quando tem uma instalação já existente, fica um pouco mais complexo, mas ainda dá para fazer. Eu vou te mostrar agora. Como é que eu faço um aterramento estrutural numa instalação já existente? Não é tão complicado assim, porém nós temos que se precaver. Precisamos ter algumas informações. Primeiro de tudo, conhecer o projeto. A gente precisa saber se esse projeto foi concebido mesmo através de ferragem ou se foi feito de maneira de alvenaria estrutural.
Após isso daí, após a análise do projeto, nós verificamos quais são as condições da gaiola de Faraday, lá em cima na cobertura, se ela está totalmente íntegra para poder conectar a ferragem do prédio. Como que a gente vai fazer isso? Em cada pilar da edificação a gente vai escariar, vai raspar um pedacinho da parede até encontrar o vergalhão, até encontrar a ferragem. Encontrou, a gente vai ligar através de um cabo de 50 milímetros, cobre nu, normatizado, a gaiola de Faraday a essa ferragem. Vamos fazer isso em todos os pilares possíveis da edificação, certo? E após isso, vamos fazer outra escariação. Vamos escariar um pedacinho do pilar na parte de baixo para instalar um ponto de continuidade, um ponto de medição, sempre da forma mais vertical possível. A gente, por exemplo, vamos colocar aqui a interligação da gaiola de Faraday com a ferragem e embaixo nós instalamos uma caixinha de PVC 10 por 10 mesmo, com um pedacinho de ferro soldado, pode ser até vergalhão mesmo, para a gente medir a continuidade entre a parte superior e inferior. Tem que dar menos de 1 ohm, certo, galera? Isso daí a gente vai ver daqui a pouco. Deu para entender? Cases para a utilização do rebar, estruturas de patrimônio histórico. Gente, existem locais onde não podemos instalar as descidas não naturais, como cabos de cobre nu ou fitas de alumínio. E para não interferir na estética da edificação, como também para não causar dano à fachada do patrimônio, nós fazemos o aterramento estrutural. Outro case aqui são fachadas com interferências de janelas e grandes sacadas. Edificações com sacadas que percorrem por quase toda a fachada ou com muitas janelas possuem restrições para executar descidas não naturais, pois o perigo de tensão de toque é iminente, como também não cairia bem uma descida passar na frente de uma sacada ou de uma janela. Ia ficar muito feio. Outro aspecto também, que uma descida não pode ficar menos de 1,5 metro de uma janela ou sacada. Ou seja, galera, tem muito prédio que tem uma poluição visual, uma poluição de fachada enorme por conta da quantidade de janelas instaladas. Janela de banheiro, de lavanderia, de cozinha, entre outras. Então não tem como a gente colocar uma descida em fita de alumínio ou cobre do lado de uma janela, igual a gente está vendo aqui, ó. Isso aqui foi muito errado. Isso dá tensão de toque, é uma distância muito pequena. Então não se faz isso. Como também, se você tiver uma grande sacada num prédio de alto padrão, você não vai colocar uma descida na frente da sacada do morador. Além de ficar feio, você causa um risco de tensão de toque para o morador. Então, nesses casos, a gente utiliza o aterramento estrutural. Já na fase de elaboração de projetos, durante essa fase fica mais fácil conceber um método rebar, além de que poderá informar o cliente que ele economizará com material, gerando satisfação e aumentando a possibilidade de fechamento do serviço de execução. Ou seja, mais um pulo do gato. Se você consegue fechar um projeto de SPDA no método rebar, você vai ter muita carta, você vai ter muito calibre para você poder passar um orçamento de executar. Além da expertise do projeto que você está fazendo, o cliente vai ficar muito satisfeito com a economia de material que você vai proporcionar para ele. Então você já tem 50% de chance de fechar o serviço da execução. Ensaios de continuidade elétrica das armaduras. Conforme anexo F da NBR 5419, a parte 3, deverão ser efetuadas ao menos 2 verificações da continuidade elétrica das armaduras do concreto armado. A primeira verificação é feita em todos os pilares que são utilizados como descidas e nos trechos de vigas baldrames que fazem parte do anel de aterramento ao nível do solo. Os valores de resistência medidos por instrumentos adequados devem ser inferiores a 1 ohms nesse trecho, ou seja,
do ponto mais alto até o ponto mais baixo. Nós temos um exemplo aqui, ó. Nós estamos medindo da fita de alumínio da gaiola de Faraday até um ponto aqui embaixo, até um ponto de medição. A verificação final de continuidade é feita após a conclusão da instalação do SPDA. A medição da resistência deve ser realizada entre a parte mais alta do subsistema de captação e o aterramento, preferencialmente no BEP, que vocês conhecem, o barramento de potencialização principal. O valor máximo permitido para o ensaio de resistência nesse trecho é de 0,2 ohms. Os ensaios deverão ser acompanhados de certificado de conformidade e ART junto ao CREA. Ou seja, esse é o equipamento que nós utilizamos, chamado milhomímetro, deve estar calibrado com certificado de calibração junto do laudo com a ART emitida pelo CREA. Ok, galera? Bom, gente, finalizando o nosso curso, eu fiz um compilado de fotos de uma obra que nós fizemos no interior de São Paulo para um cliente que tinha uma edificação tombada pelo patrimônio histórico da cidade. Vocês estão vendo aqui que tem uma torre de tijolinho, embaixo tem um galpão aqui bem grandão, onde foi transformado em supermercado. Ou seja, nós não podemos fazer instalação convencional, um método aí pelas fitas de alumínio, as descidas em cabos de cobre nu. Nós tivemos que fazer novamente uma gaiola de Faraday aqui na cobertura, na platibanda, e interligar ela na ferragem da estrutura. Vou mostrar aqui para você nas fotos aqui de baixo. Aqui vocês estão vendo que tem uma telha metálica, uma telha sanduíche. Ela também foi interligada nessa estrutura metálica. E ademais, aqui estamos vendo toda a ferragem aqui da estrutura metálica nessa foto, nessa aqui também. Aqui é uma treliça enorme. Então nós fizemos o que? Nós fizemos a interligação dessa ferragem da treliça com a ferragem dos pilares, certo? Aqui também nós fizemos em todos os pilares. E aí fizemos a medição do ponto mais alto aqui da platibanda aqui da edificação até o ponto mais baixo aqui no térreo, onde nós fizemos a instalação de uma caixinha. Nós escaneamos a parede, instalamos uma caixinha 10 por 10 e fizemos a medição de continuidade dessa ferragem do item mais baixo, né, até a parte mais alta, e tivemos esse valor de 0,74. Então, certo? Dessa forma nós conseguimos obter os valores que a norma exigia e consequentemente o trabalho foi aprovado, cliente satisfeito e mais um serviço realizado. E finalizando esse mini curso de aterramento estrutural, chegamos ao fim. Espero que vocês tenham gostado, que possa ter contribuído com o aprendizado de vocês e que vocês continuem seguindo o canal Inspeção Elétrica, que ele foi desenvolvido para vocês. E vamos lançar agora em julho, pessoal, é uma novidade, o curso de inspeção e laudos elétricos, na qual vai ser um curso completo de 40 horas, onde vamos mostrar cases em indústrias, em condomínios, de como a gente faz uma inspeção elétrica através de checklists. Vamos ter materiais didáticos, materiais disponíveis, planilhas de checklist elétrico, checklist de infraelétrica, checklist de painéis, de entrada de energia, análise das grandezas elétricas, oscilações, distúrbios, como montar um laudo elétrico, quais são os tópicos, os pilares, o que a gente tem que fazer, como são as fotografias, como montar esse escopo, esse laudo técnico e impressionar os clientes. A gente vai ter uma promoção no pré-lançamento para os 10 primeiros cadastrados. Fica ligado, galera, que vai ser um curso muito bom. A gente vai começar a divulgar esse mês de junho e no comecinho de julho ele vai estar disponível no site. E mais uma vez obrigado, pessoal, e continua seguindo o canal Inspeção Elétrica. Um grande abraço.